A nossa reportagem do dia aborda o tema facções criminosas e seus tentáculos em Mato Grosso. Não basta vender drogas, destruir famílias com filhos viciados. O esquema passou a ser muito maior, com lavagem de dinheiro, corrupção de menores, crimes pesados em disputas por rotas de transporte de entorpecentes. Bandidos decidiram que o momento seria de preparar representantes no Executivo e também no Legislativo. É isso mesmo que você acaba de ver e ouvir aí. Preparar representantes em casas de leis. Políticos de Mato Grosso que venceram as eleições do ano passado são alvos de investigações do Ministério Público. Atenção, atenção, audiência do Cadeia. O GAECO não revela nomes, nem municípios em que estão suspeitos de terem suas campanhas financiadas por faccionados. A principal, com origem no Rio de Janeiro, teria desembolsado mais de R$1 milhão para apoiar candidatos. Eu disse R$1 milhão. E agora? Esses vereadores serão identificados e punidos? Seus mandatos serão cassados? Terão de passar temporadas atrás das grades ou não? Ou teremos de conviver com a impunidade? É história da vida real, que mexe com você, mexe com Cadeia. É mais um local de crime contra a vida. Mais uma boca de fumo identificada ou vítima que desaparece misteriosamente de um apartamento no Santa Isabel e é encontrada no Rio Cuiabá. Os responsáveis diretamente pelo esquema de distribuição e venda de drogas, acerto de contas do tráfico, podem estar atrás desses muros na maior penitenciária de Mato Grosso. Policiais penais também são alvos. A gente carrega um alvo nas costas. A nossa saída de casa tem que ser toda vigiada. A gente tem que cuidar o horizonte, ver se tem algum tipo de movimentação. A gente tem que procurar sair de uma forma sem uniforme, procurar cuidar do trajeto onde a gente percorre, ver se tem alguém seguindo a gente. Tudo descaracterizado. O tempo todo descaracterizado. Ao chegar na unidade, procurar também ver ali o ambiente, como é que está a entrada. E depois, na hora de sair de serviço, a mesma rotina. Em sua maioria, criminosos podem seguir ordens deste homem. As condenações de Sandro Louco, criminoso temido do Comando Vermelho, somam 173 anos. Em audiência na Justiça, o chefe dos chefes comentou a história dos mercadinhos na Penitenciária Central. Os mesmos que a Justiça mandou reabrir semana após o governo determinar o fechamento. De 2013 até 2020, até 2022, no final de 2022, eu tinha as cantinas aqui, eu era responsável das cantinas aqui, e foi aceito porque eu que tive a ideia. Eu tinha no lucro, assim, quinzenal, de 15 em 15 dias, eu tinha um lucro de 25 a 30 mil. Então, quando eu fechasse no mês, eu tinha um lucro de 70 a 75 mil por mês. O governador mandou a Procuradoria-Geral do Estado analisar decisão de um juiz de Sorriso. Por coincidência, uma das cidades em que facções disputam território em uma verdadeira guerra urbana. Decisão judicial, você recorre dela, mas eu discordo plenamente dela também. Por que eu discordo? Senhores, hoje o governo faz um esforço gigantesco para combater as facções criminosas. Nós temos aí circulando nas redes sociais, na imprensa, um áudio de um líder da facção criminosa aqui, dizendo que faturou 75 mil reais por mês com esses mercadinhos. Ora bolas, e o Estado tem um dever de fornecer, e eu garanti isso, que o Estado vai fornecer aquilo que a lei determina que ele forneça. O Estado tem condição de fornecer. Se não forneceu, alguém errou aí no passado, nós vamos consertar esse erro. Se precisa fornecer sabonete, o Estado tem que fornecer sabonete. Se tem que entregar pasta de dente, o Estado tem que fornecer pasta de dente. Então não tem justificativa para ter um mercadinho que historicamente ele foi coordenado por facções criminosas.
Nos últimos 3 anos, a principal facção criminosa de Mato Grosso ampliou seus tentáculos. Abraçou agentes públicos, entre eles vários eleitos, sob suspeita de serem financiados com dinheiro do tráfico de drogas. Esse interesse de facções na política de Mato Grosso chegou aqui, a sede do Ministério Público Estadual. Para eu ser mais preciso, ao GAECO, que é o Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, que recebeu uma série de denúncias de políticos de Mato Grosso envolvidos com a criminalidade. Mais de 20 desses políticos hoje são investigados por suspeita de terem recebido dinheiro, é isso mesmo, apoio financeiro de bandidos no pleito de 2024. Nesta entrevista exclusiva à TV Vila Real, o coordenador do GAECO diz que a suspeita é de parte das campanhas eleitorais, com destaque para vereadores terem sido pagas por chefes do crime. Não toda a campanha, mas parte da campanha. Um indício é que realmente eles forneceram dinheiro para pagar carro de som, por exemplo, pagar gasolina, né, panfleto. Parece que dá para entender que ocorreu dessa forma. A maioria esmagadora em cash. O Ministério Público ainda não sabe se o dinheiro era repassado nos comitês ou em encontros previamente agendados entre candidatos ou cabos eleitorais e criminosos. A investigação também encontra dificuldades para rastrear o dinheiro. A maioria do dinheiro circula em cash, né? E aí, quando é cash, realmente fica mais difícil você filtrar. A não ser por outros meios de investigações, que a gente não pode estar divulgando muito, mas tem outras formas que a gente consegue identificar essas transações, esses apoios, né? Essa estrutura fornecida. E o que a facção ganha ao custear campanhas eleitorais? Difícil falar assim, o que ela está pretendendo, mas com certeza benefícios, né? Como ocorreu, tipo aquela investigação que foi deflagrada o ano passado, que houve influência no poder para algumas liberações, algumas não fiscalizações, né? O promotor se refere a Paulo Henrique, ex-vereador pelo MDB da capital. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado apontou Paulo como intermediário de faccionados sobre agentes do setor de fiscalização. Casas noturnas tinham autorizações para realizar shows sem nenhuma preocupação com multas por irregularidades. Na época, a operação identificou um dos agentes de regulação e fiscalização, o então secretário adjunto da Ordem Pública e o ex-coordenador do cerimonial da Câmara. Com um salário de R$5.000, o suspeito teria movimentado 10 milhões e 200 mil em um ano. Na hora de declarar renda, só R$92 mil. Rodrigo Leal e Paulo Henrique respondem ao processo em liberdade. No caso dele, a justiça tem tido dificuldades para intimá-lo. O cientista político referência em Mato Grosso analisa a relação agentes públicos, faccionados e punição. O crime é organizado. O Estado, ao contrário do que diz, é organizado. Só que o Estado organizado oficial ele é extremamente burocrático. E o crime organizado ele não tem burocracia. Ele não tem defesa, ele não tem acusação, ele não tem julgamento, ele só tem ação. Então, cada movimento que o Estado dá, o crime é muito mais rápido em relação a isso. Se nós queremos realmente combater o crime organizado, principalmente da entrada, como a gente lê por aí, entrada no judiciário, na área da medicina, a entrada na política, nós temos que ter uma legislação específica para isso. O formato que nós temos, a gente faz gerar notícia, algumas pessoas viram herói porque está combatendo o crime, mas resultado real para a sociedade não tem. Sobre os políticos investigados em Mato Grosso, o GAECO ainda tem muito trabalho nos próximos meses. Em quanto tempo o senhor acredita que poderá dar uma resposta à sociedade? Acreditamos que dentro de um ano e meio a gente fecha essas investigações. Por que o prazo? Porque além de nós termos outras investigações em andamento, essa é uma investigação super complexa devido ao fato que muitas das movimentações foram feitas em cash, em dinheiro. O senhor acredita que essa mesma tentativa ela pode ocorrer na campanha de 2026? É possível, né? Bem possível. Bem possível. Com os mesmos objetivos? Com os mesmos objetivos. Então, a resposta do GAECO ela pode impedir uma influência de facções na campanha eleitoral de 2026?
Bom, a gente não vai saber, né? A gente só sabe quando realmente deflagrar e ver essas pessoas que estão envolvidas. É difícil dar um prognóstico desse, né? A gente espera que influencie para que isso não ocorra, né? A gente vai tentar monitorar para que isso não ocorra. A nossa audiência está provocando lá no YouTube. E eu reforço a pergunta aqui. O que é que levou alguns deputados a derrubarem o veto do governador Mauro Mendes sobre a história dos mercadinhos nas penitenciárias aqui de Mato Grosso? Qual foi a motivação de vocês, deputados? Reforço a pergunta que eu fiz agora há pouco. Vocês, por acaso, foram pressionados nas bases de vocês a votar pela derrubada do veto do governador? Quanto a vocês do GAECO, quando é que a gente terá de fato a resposta de quem são os políticos que foram financiados na última campanha eleitoral para a gente varrer, tirar o joio e deixar o trigo e termos uma campanha mais limpa nas eleições do próximo ano? Até já!